um outro advogado decidiu abraçar o cidadão sem qualquer custo. Hoje, o novo advogado deste jovem está aqui no Casos do Dia para conversar com Stella Biriba e com os moçambicanos. Vamos perceber em que pé está a situação desta família que, quero acreditar, não tem tido qualquer sono nos últimos dias. Nós somos a TV Sucesso, o Real Madrid da televisão moçambicana. Já me encontro então aqui com o nosso convidado, ilustre, muito bom dia. Bem-vindo ao programa Casos do Dia. Estamos perante uma situação calamitosa, mas antes eu vou pedir para que se apresentem os nossos telespectadores, ouvintes e internautas. Obrigado. Meu nome é Sérgio Matsi. Nós somos a Associação Rede dos Direitos Humanos. É uma associação que, de alguma forma, tem assistido pessoas nestas condições, porque, por exemplo, agora ele está numa situação em que as finanças não lhe ajudam, não tem condições financeiras, mas tem problema. Muito bem, Sérgio, como é que recebeu este caso? Mobilizou-se, sentiu-se naturalmente mobilizado com esta situação e decidiu ir lá tirar alguma informação com relação a este caso do próprio jovem que é acusado de construir uma casa que não condiz com o seu salário. Conte-nos como é que está a decorrer o processo logo que chegou em suas mãos. Obrigado. Eu queria saudar agora, todos estão assistindo o programa em casa, saudar especialmente ao jovem Mateus Vilaculo e saudar igualmente a si, apresentador, e a toda a equipe que faz acontecer este programa. De facto, nós ficamos um bocadinho indignados quando vimos o patrão, junto com o seu próprio advogado, a tentar falsificar a documentação, a tentar coagir o Mateus a ter que assinar alguns documentos. Neste caso, estamos a olhar na perspectiva de uma declaração de confissão da dívida, em que ele era obrigado a ter que confessar uma dívida, porque antes de elaborar, ou se elaborar a tal declaração, que nem foi o Mateus a elaborar, foi o advogado do empregador que elaborou a tal declaração de confissão da dívida, e que na mesma declaração já havia lá patente uma informação que diz que ele deveria perder a casa, retirava a titularidade do próprio imóvel para o próprio patrão. O Mateus disse não ter lido o documento porque estava a sofrer pressão. De facto, na verdade, não é só não ter lido a declaração. O Mateus primeiro foi detido na 7ª Esquadra da cidade de Maputo. Foi detido e, por conta dessa detenção, ele sentiu-se obrigado a ter que assinar uma declaração. O mais estranho é que a tal declaração já havia sido elaborado e autenticado. Só faltava a assinatura do Mateus. Por essa razão que o Mateus assinou a declaração a posterior e assinou estando nas celas. Exato. O que condicionou a saída do Mateus, não é? É a própria declaração. A declaração por essa razão que essa declaração é nula nos termos da própria lei moçambicana, porque, primeiro, nós dirigimos, por exemplo, recentemente um pedido de esclarecimento ao próprio comandante da 7ª Esquadra, pedindo 3 informações. A primeira informação é a ordem da detenção, atendendo e considerando que ele foi detido fora de flagrante delito. Quando ocorrem detenções nessas condições, deve haver lá um despacho do juiz que ordena a detenção, neste caso, de um certo cidadão, em que pedimos essa ordem da detenção e, segundo, pedimos o tipo legal de crime que o próprio Mateus terá cometido. Porque até o ponto de ir às celas significa que cometeu um tipo legal de crime. Terceiro, pedimos o despacho do Ministério Público, porque Mateus saiu das celas e, se nós formos a ver o artigo 235 da Constituição da República, diz que compete o Ministério Público, não é, analisar a situação das pessoas que estão nas celas detidas, neste caso, e não só detidas. Ele também compete
a analisar a situação do período em que o indivíduo está detido nas celas. Então, nós queremos ver o tal despacho. Então, em caso de não haver, primeiro, a ordem de detenção e não haver o tipo legal de crime que ele terá cometido e não haver o despacho do Ministério Público, logo há espaço para requerermos ao Tribunal a anulação deste tipo de negócio jurídico, neste caso, que é a declaração de confissão da dívida. Nós fizemos um trabalho árduo, porque se nós não olhar na situação de pedir esse esclarecimento ao juiz, ao comandante, estaríamos a correr, não é? Sem saber, afinal de contas, para onde é que nós vamos. Exato. Mas por essa razão que nós pedimos esclarecimento formalmente, mandei a própria a TV Sucesso, metemos isso ontem, que até agora não houve nenhuma resposta, e fixamos 5 dias para que o comandante possa nos dar esta informação. E sucede que não custou a verdade que haja aqui uma dívida. Porque se nós formos a ver o artigo 230, como é que 432 do Código Civil, vem nos falando do ônus da prova. Para provar que existe uma dívida, o próprio patronato, o empregador, teria apresentado com A mais B, ou seja, através da auditoria externa que ele terá contratado para auditar as contas, Exato. ou através de alguns desfalques que ocorreram dentro da empresa, da instituição. Porque nós tomamos conhecimento de que quem recebia todos os valores que eram canalizados à própria empresa, não é? Era o próprio gerente da empresa, o tal de Ibrahim, acho que é Ibrahim, ou Mahomed, uma coisa parecida. É quem recebia todos os valores que eram encaminhados à conta daquela instituição. Então, não custou a verdade que esse tenha feito criado desfalque naquela empresa. E outra coisa muito importante, muita gente fica enganada. Olha só, o despejo não ocorre naqueles termos do próprio Mateus, porque despejo ocorre para pessoas que são locatários, pessoas estão a arrendar o imóvel. Exato. Em que este indivíduo não quer sair do imóvel voluntariamente, independentemente de algumas situações anômalas que acontecem entre o locador e o locatário, neste caso. Não aceita sair do imóvel. Então, o que pode fazer o dono do imóvel? Ele vai intentar, junto ao tribunal, uma ação de despejo. Exato. Porque traz do esbulho totalmente violento. Não é o caso. Não é o caso. Aqui teria acontecido uma coisa tão simples como cobrança da dívida, não é? Tinha que se levantar uma ação declarativa, não é? Para cobrar um certo valor, uma quantia certa, junto ao tribunal. Qual é o tribunal? Aonde se assinou a tal declaração, que é na cidade de Maputo. Não pode ir cobrar a dívida usando o Tribunal de Marraquém. Significa que estamos aqui perante a incompetência territorial do tribunal, em que este processo pode cair e ficar nulo. Então, aqui não há espaço para manobra. Porque no mesmo dia em que o suposto tribunal foi para Marraquém, a casa do Mateus, eu liguei para o tribunal para saber qual é o instrumento que vocês usam para despejar, ou seja, para executar esta ordem de despejo do tribunal. Disseram que não, nós não vamos para lá com o objetivo de despejar o Mateus, o que nós vamos para lá, o doutor vai perceber. Tudo bem, eu quero perceber do que se trata concretamente. Porque, em caso de haver despejo, o Mateus diz que não tem nenhum processo, não é instaurado, ou seja, que o empregador intentou contra o próprio Mateus. Então, qual é o instrumento que vocês usam para... que em algum momento o empregador de Mateus estará a agir em conluio com o tribunal? Haverá espaço eu duvido que esteja a agir em conluio com o próprio tribunal, porque eu não tenho provas. Nós estamos aqui preocupados com a situação. Nós estamos aqui preocupados em acusar, não é? Porque, na verdade, nós sabemos muito bem que existem várias situações em que os tribunais entram em conluio com os próprios os clientes, ou seja, os utentes entram em conluio com os próprios tribunais. Nós assistimos vários cenários em que mesmo os escrivãos... Essa pergunta por causa da gazeta do antigo advogado do Mateus, que pura e simplesmente sumiu, abandonou o caso, não quis dar continuidade a esta situação, por isso mesmo que o caso agora está convosco.
Por acaso, eu liguei mesmo para o próprio advogado, chama-se Agostinho Neto, é um estagiário de paz, que está feito no Distrito Municipal de Cambuquana. Só faltava poder marcar o encontro com o próprio como é que chama, o delegado do IPAS lá, só faltava marcar a audiência. É um técnico jurídico do IPAS, chamado Agostinho Neto, é um que de alguma forma terá levado certos valores acima de 80 mil meticais ao jovem e não fez praticamente nada. Eu fiquei um bocadinho indignado, porque o IPAS é uma entidade idônea em que forma pessoas que essas pessoas devem cumprir com aquilo que seria o próprio papel no IPAS, como técnico jurídico. Então, quando nós vimos que ele cobrou certos valores e não cumpriu aquilo que seria o prometido, nós ficamos um bocadinho assim, indignados. Então, eu estou muito preocupado com alguns jovens nossos, refiro-me aos nossos técnicos jurídicos do IPAS, que de alguma forma não conseguem... Se era uma entidade ao qual o povo devia confiar e pauta por este comportamento, pelo menos deste jovem estagiário, estamos aqui perante uma situação de que podemos concluir que o IPAS deixa de ser uma entidade séria. Não, nós não podemos generalizar. Não podemos generalizar. Mas o próprio IPAS deve fazer um trabalho rigoroso no sentido de identificar esse tipo de pessoas que estão lá para... Obviamente. O IPAS é uma entidade que... Veja só, por exemplo, o IPAS tem tido capacitações periódicas para questões técnicos jurídicos. E, de alguma forma, se for entrar, por exemplo, no IPAS, já vem lá uma informação de que aqui não se cobra. Então, mas ele cobrou 80 mil meticais e não fez nada. Este é o mais caricato. Nós não podemos dizer que todo o IPAS, não. Estaríamos aqui a generalizar. Isto é feio, é errado, acusar sem provas. Nós estamos a acusar agora porque tem provas. Por exemplo, agora, ele enviou uns screenshots do valor que ele entrou, que entrou na conta dele. Bom, isso é um bocadinho complicado. A minha preocupação é de cobrar e não fazer praticamente nada do combinado. Veja só, por exemplo, Mateus só tem a única declaração e o único protocolo que eu lhe entreguei ontem, após a submissão do processo, após a submissão do esclarecimento, ali junto ao comandante da 7ª Esquadra, acho que é o Buzi, chamam de Buzi. Então, é um bocadinho assim, tão complicado. Nós estamos a seguir o processo. Em caso de o próprio Buzi não nos facultar essa informação, nós pedimos 3 informações. Repito, pedir a ordem de detenção, porque deve ser o juiz, atendendo considerando que está fora flagrante delito. Segundo, o tipo legal de crime que moveu o comandante a ordenar a detenção do Mateus. E terceiro, pedimos o despacho do Ministério Público, que ordenou a soltura do jovem das celas. Em caso de o comandante não nos facultar essa informação, nós vamos primeiro intentar uma queixa-crime contra ele e... Contra o comandante. Primeiro é abuso de autoridade. Inclusivamente para a indemnização. Claro, há espaço para indemnização. Nós, só para ser um bocadinho franco, nós estamos agora queremos submeter uma interpelação extrajudicial para o próprio patronato, não é? Estamos cientes de que a declaração feita é nula a declaração feita porque não condiz com aquilo que seriam as próprias normas jurídicas. E outra coisa muito importante, eu fiquei indignado quando submeteu-se o processo em Marraquém. Acho que eu falei aqui que há incompetência territorial do próprio tribunal, porque os fatos ocorreram na cidade de Maputo e não deveriam ser tratados na Matola. Exato. Se formos a ver a própria declaração, vem aí Maputo. Exato. Então tem que ser tratado onde? Aqui na cidade de Maputo. E, em caso de, vamos também submeter um processo ao Tribunal Administrativo, neste caso. Porque esse senhor é funcionário público, e sendo funcionário público, ele toma direção, como comandante. Exato. Ele toma direção. Então, significa que o comportamento dele é um bocadinho desviante. Então, por força desta reclamação prévia, porque para você submeter uma petição ao Tribunal Administrativo, neste caso, refiro-me a um processo contra o funcionário público, deve haver uma reclamação prévia. É o que nós fizemos. Em caso dele não responder, vamos ter que correr com ele no Tribunal Administrativo, vamos ter que participar, vamos ter que chamar também
o Departamento da Ética e Deontologia Profissional, e também teremos que chamar o próprio ministro, teremos que chamar ao próprio provedor da justiça. Ele terá que responder em todos esses sítios para parar de brincar com aquilo que seria o próprio cidadão. O cidadão moçambicano está a sofrer porque todos os dias está sendo perseguido, detido ilegalmente, mais tarde descobre-se que falhou-se, mais tarde o procurador vai para lá de triagem, chega, descobre que Nosso não. problema é deter para investigar, ao invés de investigar para deter. Não há espaço em Moçambique para haver uma detenção, para investigar. Porque existe um princípio aqui. Exato. Um princípio aqui de provar que de facto cometeu o tipo legal de crime, ou é suspeito de facto, ou há indício suficiente para o cometimento deste tipo legal de crime. Então, aqui não há espaço. A única coisa que nós devemos fazer agora é aguardar os 5 dias. Em caso de extravasar os 5 dias, ou seja, passar os 5 dias, nós teremos que acompanhar o processo a esses fóruns todos que eu apresentei. Neste caso, o primeiro é o próprio Ministério, o Tribunal Administrativo, queixa-crime, vamos também ao provedor da Justiça. Nós queremos tentar mostrar ao governo moçambicano que existe um comandante que abusa a autoridade à luz do dia. Então nós temos que ensinar. E outra coisa também que eu lamento, afinal de contas, por que é que a PRM não dota o conhecimento em matéria de direitos humanos aos comandantes das esquadras? Porque esse comandante está a violar os direitos desse cidadão ao levar alguém para as celas sem primeiro provar o tipo legal de crime. Aí não é nenhum crime, dívida não é crime, irmão. Mas isso é de praxe na nossa polícia da República do Moçambique. É exatamente isso que eu chamo. Não é um caso isolado, não é? Temos variedíssimos. É exatamente o que eu casos chamo agora ao Ministério Público a capacitar os agentes da PRM, incluindo os próprios comandantes, e diretor da ordem. Estamos a olhar a perspectiva também dos agentes do CERNIC. Mesmo os próprios agentes da Polícia da República de Moçambique. Obviamente. Por aí fora. Sérgio, já no encerramento da nossa conversa, eu vou-lhe fazer uma pergunta relativamente direta ao Mateus, não é? Como é que está o Mateus e a sua família em termos anímicos, em termos de esperança para saírem vitoriosos neste processo? Na verdade, Mateus, aquele processo, não há nenhum processo até então. Não há nenhum processo. O processo é esse que vai iniciar, que nós queremos iniciar. Eu já disse ao Mateus, Mateus, doutor, eu quero tirar alguns bens, porque esses aqui podem vir. Eu disse, Mateus, não terá nada. Mas animicamente, como é que está o Mateus e a sua família? Ele psicologicamente não está bem, não é? Psicologicamente não está bem. Mas a única coisa que aqui deve acontecer é saber que o Mateus não está em nenhum problema. Você está a perceber? Exato. Era uma perseguição que não existe. Ainda não há nenhum processo. Os processos são esses que vamos iniciar agora. Não é? Nós não podemos aqui andar a abalar o Mateus psicologicamente ou disso. Até o Mateus estava muito magrinho, tentou engordar, desde que se encontrou comigo, foi domingo que eu fui à casa dele, tentou engordar, alimentar-se um pouco. Estava muito abatido aquele menino ali, porque estava meio Já agora tranquilo. vou fazer questão de passar a ser o seu amigo, porque preciso também de alguns quilos. Obrigado. Muito bem, Sérgio, últimas considerações. Eu gostava mesmo de chamar a atenção a Polícia da República de Moçambique, que leiam na íntegra o Decreto 84/2000. Volto a repetir, Decreto 84/2014, de 31 de dezembro, que é o regulamento disciplinar da polícia. Se nós formos a ver o artigo 6, a linha gay, já vem nos falar, muito importante, de que o polícia não pode ser arrogante, não é? Não pode ter, não pode se equiparar a um bandido, a um gangster, a um indivíduo estranho, cadastrado perigoso. Então, nós chamaremos a atenção à polícia a ler na íntegra esse instrumento. Acredito que vai reconstruir aquilo que seria mesmo a sua estadia profissional.